Sessão ordinária. Deputados pedem explicações sobre o cancelamento da Feira Nacional Agropecuária, a FENAGRO, marcada para acontecer em novembro aqui em Salvador. Milhões de reais, entre 150 milhões a 200 milhões, seriam circulados ali naquele momento. Audiência pública na Assembleia Legislativa pede incentivo ao paradesporto na Bahia. Até pelo apoio que o Estado tem oferecido, tem dado, e o reconhecimento. Plenário do Senado Federal aprova nova lei orgânica nacional para as polícias civis. Formato jurídico hoje que é totalmente fora da realidade. E ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no Alba Agora. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Começa agora o telejornal noturno do Legislativo Baiano, o Alba Agora. Nos próximos 15 minutos, você acompanha comigo as notícias da Assembleia Legislativa da Bahia e também da política nacional. Antes, um recado para quem mora no interior do estado. A TV Alba ampliou o sinal digital e já está presente em mais de 105 municípios baianos através do canal aberto 9.2. Em Barreiras, na região oeste, você assiste a TV Alba no canal 40.2. E aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, o nosso canal é o 12.2. Além da TV aberta, você também acompanha a programação da TV Alba através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e no youtube.com/TV Alba. Para interagir com a gente, mande uma mensagem nesse número que aparece aí na sua tela, o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp, salva aí no seu celular como TV Alba. O cancelamento da FENAGRO, a Feira Nacional Agropecuária, que estava marcada para acontecer em novembro no Parque de Exposições aqui em Salvador, foi questionado hoje por parlamentares baianos durante a sessão ordinária nesta tarde. Vamos ver os detalhes na reportagem de Chico Lopes. Durante o pequeno expediente, alguns deputados estaduais cobraram do governo do estado explicações sobre o cancelamento da Feira Nacional de Agropecuária, a FENAGRO, que aconteceria entre os dias 23 de novembro e 3 de dezembro aqui em Salvador. Quando a gente fala da FENAGRO, não é um evento simples, não é um encontro de amigos. Ali sim a gente estaria fomentando tecnologia, mostrando e demonstrando para outras pessoas que é possível fazer melhor através da ciência e da tecnologia. Milhões de reais, entre 150 milhões a 200 milhões, seriam circulados ali naquele momento, dito inclusive pelo governador do estado. E a gente recebe com muita tristeza quando a gente vê que a saúde já vai de mal a pior, quando a gente vê a segurança de mal a pior e agora também o agronegócio. Eles querem fazer sim, o governo do estado quer fazer sim, política através da SDR, que é a outra secretaria, que ele quer fomentar o quê? A agricultura familiar, que precisa, eu acho também, mas não deixar a agricultura, o agronegócio a ver navios. Ainda na sessão, o deputado Zé Raimundo falou sobre a visita que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, fará à cidade de Vitória da Conquista nos próximos dias. O governador vai estar nas comemorações dos 183 anos de Vitória da Conquista e vai anunciar uma série de ações do nosso governo, além de visitar algumas obras que estão em andamento. Por exemplo, nós temos lá a pavimentação da BR-116 até a sede de São Sebastião, que é um importante distrito, além de colégios que estão sendo reformados, ampliados. E, além disso, o governador vai anunciar ampliação dos leitos de UTI para o Hospital Afrânio Peixoto, mais equipamentos, pavimentações de estradas nos distritos, enfim. Uma audiência pública realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa defendeu o incentivo ao paradesporto na Bahia. A proposta foi do deputado Bobô, que é presidente da Comissão Especial de Desporto, Paradesporto e Lazer.
Com a presença de atletas, treinadores e representantes de entidades esportivas, o encontro teve o objetivo de debater políticas públicas de incentivo à inclusão e permanência das pessoas com deficiência no esporte e também ações de fortalecimento do paradesporto baiano nas diversas modalidades esportivas. Esse tipo de audiência ela só fortalece esse segmento que eu considero um dos mais importantes aqui na Bahia, até pelo apoio que o Estado tem oferecido, tem dado, e o reconhecimento no sentido de que a gente possa debater claramente esse assunto aqui nessa comissão, devido à importância, volto a repetir, do mesmo, no sentido de aumentar mais ainda os investimentos, né, para que mais atletas que tenham algum tipo de deficiência, mas representa o Estado, representa a Bahia em especial, representa o país em competições internacionais possam se beneficiar. Na mesa da audiência, integrantes de federações e órgãos estaduais destacaram a importância do esporte, sobretudo pelo seu potencial de transformação. Além disso, foi abordado a relevância da realização deste debate na Casa do Povo. É fundamental que a gente possa discutir estratégia, ver novas possibilidades e assim fazer a diferença real. É uma preocupação que o Estado já tem e hoje com a coordenação do Paradesporto Unido da Sudeste a gente consegue alavancar essa ideia de contribuir para a pessoa com deficiência de um modo geral. A audiência ainda contou com a presença de atletas baianos. Igor Nogueira, de 28 anos, começou no jiu-jitsu aos 18. Atualmente, é um dos atletas que mais se destaca ao redor do Brasil e do mundo. Para sua mãe, Marleide Nogueira, o direito à prática do esporte e a formulação de políticas públicas que atendam para o desporto trouxe qualidade de vida para Igor e também para toda a família. O esporte, ele é um instrumento de inclusão. Ele acolheu. O esporte, ele vem de encontro a uma sociedade que exclui, que não gera oportunidades. E o esporte possibilitou não só o meu filho reescrever a história dele, mas de toda a nossa casa. Estamos aqui por causa do esporte. Luto no convencional e para jiu-jitsu. E eu estou indo para Abu Dhabi sábado mesmo para poder competir mais um campeonato de jiu-jitsu, que vai ser bom para mim e eu fico muito feliz que eu vou para Abu Dhabi sábado. O plenário do Senado Federal aprovou uma nova lei orgânica nacional para as polícias civis. Em uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os participantes destacaram que a lei orgânica das polícias militares e do Corpo de Bombeiros também precisa mudar. Vamos conferir na reportagem da TV Senado. Entre os participantes da audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, um consenso. A lei que regula as atividades das polícias e bombeiros militares precisa ser atualizada. Porque se a gente não avança nisso, é isso aqui que nós vamos ter. Né? Isso aqui, porque eu tenho certeza que ninguém mais concorda com isso, não tem ninguém que concorda com isso. Então, às vezes, por divergência que nós temos pontuais, nós deixamos de, na verdade, um formato jurídico hoje que é totalmente fora da realidade. É urgente a aprovação, nesta casa, do projeto da Lei Orgânica da Polícia Militar, pela pacificação das instituições, pela pacificação da PM, e vou falar também pela Polícia Civil, que ela está pautada hoje em plenário, eu tenho esse clamor para aprovarmos a Polícia Civil, pela pacificação da Polícia Civil com a sociedade brasileira. E o mesmo se dá com a Polícia Militar e com os bombeiros militares. Essa lei vai ser a pacificação dessas instituições com a sociedade brasileira. O projeto de lei em tramitação no Senado institui, entre outros pontos, cotas para as mulheres nas carreiras militares. No entanto, alguns participantes defenderam que a cota descrita no texto seja um número mínimo para a participação feminina e não o máximo. Sendo histórica, né, a desigualdade de gênero nessa instituição e em tantos outros espaços de poder, seria interessante, então, que fosse repensado alguns pontos da redação do artigo, né, que vem gerando tantos debates, para que realmente funcione como uma garantia e não um teto, né? Então, de repente, a questão da porcentagem, que pode ser repensada, né, considerando a representação, né, de mulheres da população brasileira, e também essa questão das áreas, né? Só faço essa ressalva com relação a esses pontos quando se fala com relação ao sexo feminino e com relação ao percentual, que volto a frisar, jamais eu queria
e quero e vou contribuir para que esse 20% seja um teto, mas sim mínimo, para que as mulheres tenham o engajamento em todas as áreas. Alguns participantes defenderam a necessidade do projeto fortalecer a transparência desses órgãos militares. A necessidade de critérios para distribuição do efetivo e a obrigatoriedade da divulgação pública de um relatório anual com dados de produtividade, letalidade e vitimização policial. Nós deveríamos também estar discutindo a permanência e a implementação de mais órgãos, como a ouvidoria das polícias, que é fruto da luta de movimentos sociais, que é um órgão que já sofre também com ataques dia sim e dia também. Vamos conferir agora as notícias que estão em destaque no site da ALBA, o al.ba.gov.br, chegando aqui no telão. Vamos ver o site. Ângelo Coronel Filho parabeniza os 133 anos de emancipação de São Félix. Próxima notícia. Aqui no telão, Matheus Ferreira aplaude aniversário de Itaparica. E temos também mais uma notícia. Projeto de lei de Ludmila Ficina quer regulamentar atividades dos rodoviários. Para conferir os detalhes dessas e de outras notícias, além de informações sobre os 63 deputados da ALBA, acesse o nosso site, o al.ba.gov.br. A quarta-feira foi de sol com muitas nuvens aqui em Salvador, mas sem registro de chuva. Vamos ver como vai ficar o tempo amanhã na capital e também em algumas cidades do interior do estado. A quinta-feira em Salvador será de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura pode variar entre 24 e 31 graus. Já a velocidade dos ventos pode alcançar até 22 km por hora. Em Santo Inês, que comemora 99 anos de emancipação política nesta quinta, o dia será de sol com algumas nuvens. Durante a noite, assim como no decorrer do dia, não chove. A temperatura pode variar entre 25 e 32 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 12 km por hora. Em Banzaê, um dos municípios que a TV ALBA alcança, a manhã de quinta-feira também será de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura pode variar entre 23 e 37 graus e a velocidade dos ventos pode alcançar 17 km por hora. Foi instalado hoje em Brasília o Conselho da Federação, formado por ministros, governadores e prefeitos, com a presença do presidente Lula. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira na política do Brasil e da Bahia. Em uma solenidade no Palácio do Planalto, o presidente Lula instalou na manhã de hoje o Conselho da Federação e deu posse aos integrantes. O Conselho é formado por 18 representantes das 3 esferas governamentais, ministros, governadores e prefeitos. E através do órgão será possível negociar estratégias para resolver desafios comuns e traçar políticas em conjunto. Durante o evento, Lula lamentou a morte de crianças nos conflitos entre Israel e Palestina no Oriente Médio. Não se trata de ficar discutindo quem está certo ou quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. O problema é o seguinte aqui, não é uma guerra, é um genocídio que já matou quase 2.000 crianças que não tem nada a ver com essa guerra, que são vítimas dessa guerra. E, sinceramente, eu não sei como é que um ser humano é capaz de guerrear sabendo que o resultado dessa guerra é a morte de criança inocente. Nesta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes, acompanhou o empresário Alessandro Djamo em uma audiência com o governador do estado, Jerônimo Rodrigues. O objetivo foi convidar o governador para participar de uma série de inaugurações do projeto Agrovila 22 em Serra do Ramalho, no oeste baiano. Na comitiva também estavam presentes o ex-prefeito do município, Ítalo Rodrigues, e o líder comunitário da Agrovila, conhecido como Bel. De acordo com o governo, Jerônimo vai agendar a visita à Agrovila 22 até o mês de dezembro. Na manhã de hoje, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, vistoriou uma série de obras entre os bairros do Imbuí e a Boca do Rio, em Salvador, acompanhado de secretários municipais. A comitiva avaliou o projeto de duplicação de parte da Avenida Jorge Amado, que vai ligar os 2 bairros.
A obra viária, que deve melhorar o tráfego na região, tem previsão de começar ainda este ano e deve custar cerca de 14 milhões de reais. O Alba Agora vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando a nossa programação no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e na região metropolitana. Em Barreiras, você assiste a TV Alba no canal aberto digital 40.2. E em outros municípios do interior da Bahia, o nosso canal é o 9.2. Acompanhe também a programação nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e em tempo real no youtube.com/TV Alba. Uma boa noite a todos. A gente volta a se ver amanhã no Alba Notícias, às 13h50. À noite, quem apresenta o Alba Agora é o meu colega Chico Lopes. Bom descanso para todos.